Mudando de assunto, eu posso dizer para vocês que eu fui uma das crianças mais perebentas da face da Terra. Eu tô te dizendo isso assim, olha, dando risada, porque eu tive bicho de pé, eu tive olho de peixe, eu tive micose, eu tive tudo quanto é esse negócio que criança tem, sabe? Mas tem adulto que tem isso também. Por isso que a gente convidou o doutor Rafael Garani, que é dermatologista, porque tem adulto que vai pra praia, doutor, e volta cheio de pereba também. É verdade, Lu. Boa tarde. Você tá bom, querido? Tudo bem, graças a Deus. O mais comum da volta da praia é qual? O bicho geográfico? Na verdade, tem as principais doenças que a gente encontra no consultório, no paciente pós-praia, são 3, né? O paciente com aquela micose que você falou, que muitas vezes tem nas costas, né? O bicho geográfico que ele tem nos pés, e a gente não pode esquecer a queimadura por limão. A queimadura. Realmente. E a gente acaba no dia a dia fazendo uma caipirinha, tomando uma cervejinha com limão, sal. E geralmente é durante o período de exposição ao sol, né? Então vamos começar então com micose, porque assim, olha, quando eu era criança, e às vezes eu sinto ardidinho aqui, ó, bem nessa região. Aí o que acontece? Eu entrava no mar que eu achava que estava poluído e pá, estourava micose bem aqui, sempre no mesmo lugar. O que é isso? Então, na verdade, o que você falou tem muita lógica. A micose nessa região, que a gente chama de ptiríase versicolor ou pano branco, ela ocorre em área que tem a glândula sebácea. Então, a glândula, nós temos ela no tronco. Então, é comum que ela vá e volte sempre no mesmo local. Pois é. Por que nessa foto é uma micose isso, né, Rafael? Exatamente. Por que a pele fica branca? Porque no meu caso, eu não fiquei com a pele branca assim, não. Então, a gente chama de ptiríase versicolor justamente por isso, que ela tem uma variedade de cores. Em algumas pessoas, ela vai ficar da forma branca. Em outras pessoas, uma forma avermelhada. E se você friccionar, vai ter uma leve descamação, né? Então, essa micose é ptiríase versicolor, no qual, além do tratamento ser feito com medicação, o paciente, num segundo momento, ele tem que voltar a pegar sol. Por quê? Para a pele repigmentar. Então, essa é uma perda de cor transitória da pele. Olha, a minha voltou. Voltou, exatamente. Tá muito bem. Nunca mais, gente. Faz uns 10 anos que eu não tenho isso, mas voltou. O que foi, Fefe? Qual que é a pergunta? Essa foto. Então, aí a gente... É micose isso? Isso é uma micose aí provavelmente transmitido, né, ou por um gato ou por um cachorro, né? No qual a gente acaba tendo contato no dia a dia e tem o desenvolvimento dessa micose. Existem vários tipos de micose, pelo jeito, Existem né? vários tipos, desde as micoses superficiais, que são aquelas que nós vemos, né? Que acontece muitas vezes no tronco, nos braços ou nas pernas. A micose mais frequente do consultório, que é a micose de unha, né? E as micoses profundas, que são doenças mais raras. Essas micoses que parece ter uma bolinha de água em cima, é a mais grave? Existe uma mais grave? Na verdade, a micose, ela manda uma reação à distância em alguns lugares. Então, a pessoa faz essas bolhas que muitas vezes nós chamamos de desidrose, né? Que é uma reação, pela presença do fungo, você tem uma reação à distância. Então, fica aquele pé descamando, aquele pé com bolhazinha. Então, é em função da micose. Micose pega? Se alguém pegar na micose do outro, pegou? Não, geralmente não. Só se o paciente tiver uma porta de entrada, tiver um ferimento, alguma coisa assim. Mas o simples contato, não, porque muitas vezes nós compartilhamos, às vezes, a toalha, né, o banho, o chuveiro, e muitas vezes não há transmissão. Não pega com a toalha do outro? Com a toalha, muitas vezes, não. Por quê? Tem que estar o indivíduo predisposto a ter a micose. Então, nem todos são predispostos, né? Provavelmente na sua infância, seus irmãos, às vezes você tinha, o outro não tinha, mesmo convivendo intimamente. E clube, então, não pega micose, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de ir no clube porque se o outro tiver micose, eu vou pegar micose também. Na verdade, a principal causa de micose nesse caso é a presença da umidade. Então, você faz uma sauna, faz uma piscina e você não seca. O fungo, ele gosta de um ambiente quente, fechado e úmido. Então, o que é ideal depois do clube? Por exemplo, você acabou de jogar futebol, o homem acaba de jogar futebol, ele tirar a chuteira e secar os pés, porque se ele ficar com a chuteira suada, vai predispor ao fungo. Você acabou de fazer uma atividade, a natação, aquela fricção que você tem da sunga, do maiô, ali você vai ter um atrito, vai ter a assadura inicial e vai desenvolver o fungo posteriormente. Vamos supor assim, ó, esse cara que jogou futebol, tá com o pé todo molhado dentro da chuteira, tá com a micose lá dentro, vai dar um tiburf na piscina. Aí a outra pessoa que tem outro tipo de micose, tiburf também. E eu vou lá e tiburf também na piscina. Eu vou pegar a micose deles? Não, porque a água onde, no caso, todo mundo se banhou, ela não é reservatório de fungo. O fungo, ele é reservatório na pele do ser humano, na terra
e também nos animais. Nós temos fungos, alguns nos gatos, nos cachorros e na terra. E o ser humano também é um reservatório. Mas a água em si, não. Você não tem a sobrevivência do fungo. Sempre achei que era o inverso. Acho que todo mundo deve estar assim, que bom, né? Que bom saber. Que bom, mas aquele cuidado é importante. Secar bem depois de se banhar. Tá. Bicho de pé agora. Vamos falar dele. Vamos. É isso daí. Isso é um bicho de pé. Mas não é óleo de peixe? Eu acho que as pessoas confundem um pouco. Na verdade, a gente tem... O que a gente pode ter no pé? A gente pode ter uma verruga vulgar, que a origem é um vírus. E a gente pode ter a tungíase. Aí nós temos um caso de bicho de pé, né? No qual ele muito provavelmente essa pessoa teve contato com esterco, contato na zona rural, no qual houve a introdução do bichinho. E ele entra pela pele, faz um frio. Ele entra pela pele. Não dói, a gente não Na verdade, sente, a gente acaba não sentindo. A gente sabe que tem um pontinho amarelinho ali que está nos incomodando. Entendi. É diferente do olho de peixe. Isso. O olho de peixe muitas vezes é uma verruga, né? De origem viral, em que algumas pessoas têm tendência a ter. Quem tem alergias, quem tem queda de imunidade, tem predisposição a surgir as verrugas. Bicho de pé pega? Bicho de pé, na verdade, a pessoa ele tem autocontaminação. Então, ele não vai transmitir para o outro ser humano, mas ele vai pegar e ele pode ter vários pontos no próprio pé. Uma autoinoculação. E o olho de peixe pega? O olho de peixe também. Você tem uma transmissão para você mesmo, daí você pode transmitir para o outro pé, para a mão, para joelho e cotovelo. Qual que é a importância do tratamento precoce? Se você não tratar precocemente, esse paciente vai ter 20, 30, 40 lesões. Vai ter um número muito grande de lesões, dificultando depois o tratamento, né? A Clarice ligou fazendo uma pergunta bem interessante. Molusco contagioso. O que é isso? O netinho dela pegou. O molusco contagioso, ele é o primo da verruga. Ele também é um vírus de outra classe, não da mesma classe da verruga, no qual ele se apresenta com múltiplas verruguinhas na região do tronco. Então é muito comum a criança com asma, bronquite, que a gente chama de criança atópica, aquela criança alérgica. Aquela criança alérgica, ela tem tendência a desenvolver o molusco e da mesma forma da verruga vulgar. O ideal é que ela faça um tratamento precoce. Senão, de 1 a 2 lesões, o paciente passa a ter 60, 80, dificultando o tratamento. Nossa, gente. Mas também é um vírus, assim como a verruga vulgar. O que a manicure, então, tem que se preocupar? Porque, poxa vida, eu fico muito preocupada com as manicures, os pedicures, as pessoas que cuidam do pé das outras pessoas, né? Lu, esse é um tema muito importante que você está tocando. Eu sempre oriento o meu paciente, por quê? Que ele tenha material próprio, né? Que esse paciente tenha material próprio para fazer o pé, para fazer a mão. Quais são os cuidados que a gente orienta basicamente? A pessoa ter o seu próprio material para levar na manicure. Uma vez por mês, ele levar num centro de esterilização, né? E aquela unha que ele está fazendo um tratamento dermatológico, seja uma micose ou qualquer outra alteração, na hora dele usar a lixa, ele usa a lixa apenas naquela unha e despreza. E nas unhas sadias, ele pode usar a outra lixa. Então, esse que é o cuidado, porque senão você vai ter uma autotransmissão. Se você tem uma micose no dedão do pé direito, você utilizar o cortador de unha, utilizar a lixa, você pode transmitir para as outras unhas. Então, esse é um cuidado básico, ter material próprio, levar para esterilizar, porque não só o risco de desenvolver micose. As hepatites virais também podem ser transmitidas por materiais, no caso de manicure e pedicure. Mas assim, a manicure que pega no pé do paciente, ela pode ser contaminada se o cliente da manicure lá tem um bicho de pé, um olho de peixe. É o que eu falo para todo paciente pega? meu, A gente, como dermatologista, tem contato diário com isso, várias vezes ao dia. Então, quais são os cuidados que o profissional tem que ter? O uso de luvas, o uso de máscaras e fazer a lavagem das mãos entre cada atendimento. Então, se o profissional tiver os cuidados, ele vai ter um risco muito pequeno de adquirir a doença. Entendi, perfeito. Agora tem bicho geográfico, né, produção? Vamos colocar a fotinha dele aí, ó. Por que é geográfico? Porque ele, ao se introduzir na pele, você vê que ele vai formando alguns desenhos que simulam mapas. Por quê? Olha. Porque esse bichinho, ele anda na pele. Ai, que horror! Ele anda na pele. Então, qual é a principal causa? Olha, se você vê, parece um mapinha, né? Qual que é a principal causa? Muitos locais nos quais os cães e gatos não deveriam frequentar, por exemplo, áreas de lazer como praia, parques, eles frequentam, eles fazem suas necessidades, aquele meio no qual fica a areia, umedecida, a larvinha cresce e o ser humano entra em contato. Então, muitas vezes quem desenvolve isso são as crianças, né? As crianças? As crianças. É mais comum em criança? É mais comum em criança, exatamente. Porque ela fica mais horas no parque, ela fica mais horas na piscina, né? Mais horas descalço? Mais horas descalço, exatamente, exposta à situação. E esse bicho geográfico, ele pode passear pelo corpo todo? Na verdade, ele muitas
vezes a gente acaba, quando a gente faz o diagnóstico, ele está restrito aos pés ou ao início das pernas. Então, como o tratamento a gente consegue fazer através de pomadas e cremes, e se a mãe levar precocemente na consulta, a gente consegue fazer o tratamento rápido para não ter toda essa ascensão que você falou de subir para tronco e assim por diante. Vamos falar então da cura de cada um deles. Isso. O bicho geográfico, como é que cura? O bicho geográfico, inicialmente, após feito o diagnóstico, você faz o tratamento através de cremes ou pomadas. Se não houver resposta, medicação oral para responder ao tratamento. Não congela o bichinho? Não congela. Antigamente congelava, não é? Não congela. Não congela. Tá. Olho de peixe. Olho de peixe são várias técnicas. Uma delas a gente pode fazer o nitrogênio líquido, que é a crioterapia. A gente pode aplicar ácido ou muitas vezes fazer o desbastamento com uma microcirurgia. O que é isso, desbastamento? Na verdade, a gente pega como se fosse uma lâmina de bisturi e a gente vai diminuindo a lesão. Você vai diminuindo a lesão até expor a lesão, no qual daí você aplica um ácido que você faz uma queimadura local. Entendi. Molusco, né? Molusco. Molusco, uma das técnicas é a curetagem. A curetagem é um aparelho que chama cureta, que você vai fazendo o desbastamento de cada lesãozinha. Você vai cortando, é um aparelho próprio para isso. A mãe espremer pode? Na verdade, essa pra é uma... tentar tirar o bicho a gente, na verdade, no molusco, sim. Né? Porque uma das técnicas do molusco é você irritar a região. Você faz a irritação da região, no qual daí o molusco ele tem uma sobrevida e ele acaba indo embora. Essa lesãozinha que ficou. Então, a irritação, através da orientação do médico, com uma agulhazinha, com algum produto que irrite localmente, ele vai irritar e vai cair. Daí, vamos supor, a mãe foi lá e espremeu e daí o bicho está no contato da mão da mãe. Ela pode ser que ela pegue? Daí? Pode ser que ela pegue. A gente acha que é difícil, porque muitas vezes, se a mãe não é uma pessoa alérgica, não tem imunidade baixa, a chance dela adquirir é muito pequena. Entendi. Muito pequena. E daí não pode tocar em outro lugar nenhum, né? Pra não... Na verdade, porque senão, exatamente, senão, principalmente a criança, na hora de tirar, acabar passando pela criança, ela pode ter uma auto-inoculação e aí aumentar o número de lesões. Entendi. Qual mais que falta a gente falar? Da cura? Nós falamos falta do pano branco, né? Aquela que fica aquela coloração branca que você teve na infância. Isso, né? a micose. A micose. Como é a que micose, cura? um dos tratamentos é na forma de creme antifúngico e medicamento oral. Após feito o tratamento, após 30 dias, a gente orienta o paciente a evitar o uso de hidratante, porque o hidratante é alimento para fungo. Né? E o paciente se expor ao sol para poder a pele voltar à pigmentação normal, porque essa perda de pigmentação da pele é transitória, a pele volta ao normal. Perfeito. Resumindo, para você não ter nada disso, você fica em casa, tá bom? Mentira, tô brincando. Qual que é a recomendação geral? A recomendação geral para evitar é o paciente, ele sempre que for ter contato, sempre que for na manicure, ter material próprio, sempre que ele for se expor ao sol em locais em que tenham areia, que não tenha que os cachorros não frequentem ali para não pegar o bicho geográfico. Se a criança tiver uma alergia, a mãe ficar bem atenta, porque ao sinal da primeira doença, levar o dermatologista para a gente fazer o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Tá. Não adianta ficar, porque eu ouvi falar que se passar não sei o quê. Não adianta não, gente. Tem muita coisa que a gente tenta fazer em casa e olha, que só piora a situação, né? Com certeza. A gente tem que tomar cuidado que muitas vezes o tratamento caseiro, ele retarda o tratamento correto. E aí quando chega para o médico, o tratamento fica mais difícil. Tá bom, perfeito. Obrigada, doutor Rafael. Queria obrigada, agradecer, viu? E mandar um abraço para duas pacientes que sempre te assistem, a Manu e a Araceli. Manu e Araceli. Um beijo para vocês, viu, meninas? São pacientes suas? São pacientes. Garotas espertas. Obrigada, doutor.